Olá, a paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor e para falar a respeito do que o Senhor quer tratar em mim e em você. Coisas novas estão acontecendo e direções novas estão sendo tomadas. Coisas grandiosas e maravilhosas vão acontecer, de acordo com a vontade do Senhor e com o querer do Senhor. Mas antes de mais nada, eu quero te pedir, me segue nas minhas redes sociais, curte, comenta, compartilha, se inscreve em todas elas e presta muita atenção, porque logo logo vai ter um anúncio de coisas novas que vão provavelmente acontecer diariamente, de acordo com a vontade do Senhor. Mas, sem mais delongas, vamos para a palavra do Senhor. A palavra de hoje, devocional que eu fiz, se encontra lá em Salmo, capítulo de número 87, do versículo 5 ao versículo 7. E a versão da minha Bíblia diz o seguinte: De fato, acerca de Sião se dirá: todos estes nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos: este nasceu ali. Com danças e cânticos dirão: em Sião estão as nossas origens. E com isso eu quero te perguntar: da onde é ou como que é? Com isso eu quero te perguntar: de onde é a sua origem? Qual é a sua identidade? Vinícius, estou falando a respeito de identidade. O nosso RG mostra ali o ano de nascimento, o nome do pai, nome da mãe, filiação, onde nascemos e tudo mais. Exatamente sobre isso. De onde é a sua identidade? A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que o Senhor escreverá na nossa identidade: este nasceu ali. Vinícius, nasceu ali na onde? Nasceu no Monte Sião, ou na cidade do Senhor, ou é nascido do Senhor. E hoje eu quero que você reflita sobre isso. De tarde eu estava lavando a louça e o Senhor foi falando comigo a respeito sobre amor, o poder que o amor tem. E eu quero contar uma história para vocês. Essa história é uma história talvez comum, não é uma história tão atípica. Talvez possa ser uma história comum, não aconteceu com uma ou duas pessoas, talvez com várias. Mas eu quero que vocês prestem atenção nisso. Há muito tempo atrás, um homem conheceu uma mulher. E normalmente uma família começa assim: o homem conhece a mulher, ou a mulher conhece o homem, eles se relacionam, criam um vínculo, e nesse vínculo começa a florescer e começa a vir filhos e filhos e filhos. Mas essa história é diferente, porque o homem, quando conheceu a mulher já tinha filhos. E mesmo assim, o homem não deixou de gostar daqueles filhos, muito pelo contrário, ele os amou. Vinícius, você está contando uma história, eu falei que não é uma história atípica, uma história talvez normal. Talvez você seja uma pessoa assim, que aceitou outra com filhos. Mas essa historinha específica é a história do meu pai e da minha mãe. Quando meu pai conheceu a minha mãe, eu já era pequeno. E o meu pai, com amor, ele me acolheu como filho dele. E não tem outro sentimento que não seja de que ele é o meu pai. Mas o que eu quero que vocês entendam nessa história é que, graças ao meu pai, eu consegui compreender e, talvez de uma certa maneira, compreender mesmo profundamente a imensidão do amor de Deus por mim. E eu quero que você use isso para que você entenda o amor de Deus por você e entenda de uma vez por toda que a sua identidade, ela não é daqui. A sua identidade é dos céus. Presta atenção nisso daqui. Quando meu pai conheceu a minha mãe, eu era pequeno. Vinícius, mas como assim? Você é parecido com ele? Sim. Isso se chama o poder que o amor tem. Meu pai, desde quando ele me conheceu, ele me amou. Desde quando ele entrou na minha vida, ele me amou. E de lá para cá, eu venho compreendendo a imensidão e a profundidade
do amor de Deus por mim. Vinícius, por que você está comparando o amor de Deus ao amor do seu pai terrestre? Porque eu não nasci de Deus. A palavra diz que todos nós nascemos em pecado. Todos nós, desde quando nascemos, nós já trazemos o pecado. Vinícius, nossa, que horrível, uma criança assim. A palavra vai dizer, por causa do pecado de um, todos pecaram. E por causa disso, por todos terem pecado e por Deus não ter pecado, nós não somos filhos dele, mas ele enviou o filho dele para que nós pudéssemos ter a salvação e a filiação por parte dele. E o que eu quero que você compreenda é que é isso. Nós não nascemos de Deus. Nós não somos desde pequeno, desde o ventre materno de Deus. Mas um dia, ele nos viu. Um dia, ele nos amou. E por nos amar, ele nos deu uma nova identidade. Hoje, eu quero te aconselhar e te incentivar. Tome nas suas mãos essa nova identidade. Entenda o grande amor que Deus tem por você. Porque ele entregou o filho dele. Vinícius, já ouvi isso muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Ah, Vinícius, eu não consigo ver Deus como meu pai, porque o meu pai aqui na terra fazia atrocidades. Eu entendo. E não tem como. Eu imagino que não tem como você olhar a Deus como o olhar de um filho para um pai, tendo um exemplo de pai que fez atrocidades. Mas eu quero te dar o meu exemplo. Meu pai, ele pode ter todos os problemas do mundo, assim como eu também. Todos os erros do mundo. Só que uma coisa eu aprendi. O amor supera todas as barreiras. E com isso, eu quero deixar esse versículo com vocês. Que está lá escrito em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Guarda no seu coração e entenda, de uma vez por todas, a sua identidade, a minha identidade, não é terrena. Nós somos cidadãos do céu. Mas, para entrar no céu, temos que tomar posse hoje da nossa cidadania e usar a nossa identidade. Porque antes eu era filho do Elcio e da Renata. Hoje, não que eu deixei de ser filho deles, mas hoje eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. E eu sou de Sião, a cidade do Senhor. Eu sou. Eu quero que você também tome a sua identidade e use com autoridade, discernimento e sabedoria. Essa é a palavra de hoje. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Muito obrigado.